O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 2 de abril. Força-tarefa do Governo do Estado e Agência Nacional do Petróleo fiscalizam e interditam postos de combustíveis por irregularidades. Cresce o número de pontos de entrega voluntária de coleta seletiva na região serrana. Operação Caça-Fio combate poluição visual e garante segurança nas ruas de Teresópolis. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A dor na coluna foi a principal causa de afastamento do trabalho em 2024, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Mas quais são as causas desse problema e o que fazer? No último ano, mais de 3,5 milhões de afastamentos foram liberados pelo Ministério da Previdência. Doenças relacionadas a dores na coluna lideram o ranking, com cerca de 205 mil benefícios. Entre os fatores que justificam o aumento dos casos está o sedentarismo, que sobrecarrega a região lombar e pode levar à dor crônica, como explica o chefe do Centro de Doenças da Coluna Vertebral do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, que ainda dá dicas de postura. Grande parte da população não tem uma rotina regular de exercícios físicos, e isso depois da pandemia do Covid-19, de 2020, a gente viu nos consultórios um agravamento muito grande, justamente pela redução da mobilidade das pessoas. As pessoas começaram a ficar mais em casa, e para isso contribui também muito o trabalho remoto. Muitas pessoas que antes precisavam se deslocar ao seu trabalho, fora do seu bairro, muitas vezes no centro, passaram a trabalhar em casa, e isso faz com que a pessoa fique menos ativa. Então a gente sabe que o sedentarismo é uma das principais causas, somadas a isso ao sobrepeso, uma cultura nutricional ruim acaba levando ao sobrepeso e obesidade, que somada à falta do exercício acaba levando à dor crônica. Para aquelas pessoas que precisam ficar muito tempo trabalhando sentado, a melhor coisa é tentar organizar seu ambiente de trabalho da melhor forma possível. Para isso, sugiro cadeiras com um bom encosto na região da lombar, para não deixar que a pessoa deslize para frente e, com isso, a região do glúteo fique muito afastada da cadeira. Manter o cotovelo a 90 graus, de preferência, com a tela do computador, de preferência centrada com a altura dos olhos. Isso vai minimizar as tensões erradas na região da coluna. Isso pode, de fato, contribuir para que você não tenha dor crônica. Aquelas pessoas que precisam carregar pesos excessivos, muitos trabalhos fornecem uma cinta lombar para proteger essa região. Então, outra coisa que ajuda é sempre carregar o peso dobrando os joelhos adequadamente, o peso de frente para você, nunca pegar um peso de lado, com rotação, que isso pode gerar lesão. E lembrando de sempre tentar parcionar o material que você vai levantar. Se puder fazer mais viagens do que uma viagem com peso excessivo, é mais seguro. A Comissão da Pessoa com Deficiência realiza hoje o seminário Autismo Vivendo no Espectro. O encontro acontece daqui a pouco no Palácio Tiradentes. O repórter Paulo Vitor Viviani está no local e tem mais detalhes. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Essa campanha no mês Abril Azul, que tem essa cor aí simbolizando a tranquilidade e a segurança, que são fundamentais para essas pessoas, para o bem-estar dessas pessoas com o transtorno do espectro autista. Segundo alguns dados, cerca de 1 a 2% da população mundial tem o transtorno do espectro autista, e aqui no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas. Hoje a gente recebe o deputado Fred Pacheco, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, para falar sobre esse tema. Deputado, quais ações o Parlamento Fluminense vem realizando para garantir, dar visibilidade a esse tema e garantir a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade? Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Alerj. Primeiro, bom dia a todos. Eu estou muito feliz de hoje estar aqui nesse lugar que é muito histórico para nós, que é o Palácio Tiradentes. E o Parlamento ele é muito ativo nessa condição. A gente deixou hoje a Comissão da Pessoa com Deficiência como um local de atendimento a todas as pessoas que vivem essa realidade, não só a realidade do transtorno do espectro autista, mas todas as deficiências. A gente atuou durante esse ano, inclusive,
feito muitos projetos de lei que atingem, né, e que dão visibilidade à pessoa com deficiência, para dar esse protagonismo. Tivemos as questões que envolviam a CPI dos planos de saúde, uma questão que ainda é muito urgente para as pessoas e que atingiu frontalmente as famílias que tinham os seus filhos com transtorno do espectro autista e outras comorbidades, doenças raras. Então, quando a gente teve coragem de fazer, de enfrentar um segmento que é tão poderoso e tão complexo, com a anuência e coragem do nosso presidente Rodrigo Bacelar, a gente foi à frente, fizemos reuniões ordinárias, fizemos audiências públicas, chamamos para o diálogo, porque a gente precisava de fato que houvesse uma decisão favorável. O que não pode acontecer é a ponta mais fraca, que são as famílias tendo a sua condição e os seus tratamentos interrompidos. E no transtorno do espectro autista, de maneira muito especial, muitos deles vivem a sua condição, que é uma condição de neurodivergência, e precisam de tratamento contínuo, que não pode ter interrupção. Então imagina uma situação onde tem famílias que têm o seu tratamento interrompido, isso é regressão imediata na qualidade de vida. Então a gente tem lutado junto com muitas famílias diariamente que reclamam na comissão porque clínicas estão sendo descredenciadas, porque os planos e os tratamentos assim interrompidos. Então o trabalho não para nessa condição, pensando sempre não só nos projetos de lei, na análise de todos os projetos na comissão e também na CCJ, mas sobretudo nesse contato diário com as famílias através da Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu falei anteriormente que cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil têm o transtorno do espectro autista, são autistas. Quais são os principais desafios dessas pessoas na sociedade? A falta de informação e de conscientização ainda é um grande problema que precisa ser melhor trabalhado? Sem dúvida, eu acho que a primeira barreira é atitudinal. Acho que a gente precisa entender que esse mundo precisa ser inclusivo para todo mundo. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, a gente tem que começar a aprender a abrir a nossa cabeça, né? Não existe só uma bandeira. O mundo precisa ser inclusivo para todo mundo, né? E é curioso porque tem gente que me pergunta isso. Fala, Fred, mas você é um homem típico. Por que esse amor tão grande na causa da pessoa com deficiência? Porque eu acredito de verdade que eu não posso ter uma vantagem em relação a ninguém. Eu acredito que se em algum momento eu consigo chegar numa velocidade em um determinado local, alguém que usa uma cadeira de rodas precisa ter a mesma condição. Isso é de verdade um mundo mais justo. Eu não posso achar que é entre aspas, né, essa palavra que eu não gosto de usar, mas normal, que eu tenha uma capacidade para subir uma escada ou entrar em algum lugar e a pessoa com uma cadeira de rodas não. Eu não posso achar que é correto que minha filha tenha acesso a uma escola e consiga ter um nível de aprendizagem que um pai e uma mãe com uma criança autista tenha dificuldade para acessar essa escola e esse ensino. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm capacidades diferentes, inteligências diferentes. Então, ora, se a minha paixão nesse assunto, eu consegui mostrar, por exemplo, que os professores, os médicos, os gestores de maneira geral, consigam identificar quais são as potencialidades desse ser. E o ser, ele é assim, ele é diferente, ele é neurodivergente, com todas as suas capacidades. Então, basta que a gente consiga entender essa diferença e potencializar aquilo que ele tem de melhor. E assim a gente vai conseguir identificar. E essa é a primeira barreira, e é a barreira que o mundo ainda não conseguiu superar. Então, quando eu olho alguém diferente, o que eu faço? Não, ele não está dentro do meu padrão. Ora, não existe padrão. Eu tenho que entender que o mundo é de todo mundo, é para todo mundo. E o mundo tem que estar preparado para isso. Não só com as barreiras físicas que encontramos hoje, as barreiras jurídicas. Ontem mesmo conversava com um empresário que dizia isso. O trabalho, o corpo empresário ainda não está preparado para acolher o neurodivergente, mas precisa entender que se eu consigo identificar a potencialidade, eu vou colocar ele no lugar certo para que ele se desenvolva e consiga ser o que ele quer ser, né? Deputado, falando um pouquinho a respeito do seminário que acontece daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, aqui no Palácio Tiradentes, com a presença de diversos profissionais, diversos especialistas sobre esse tema, o que será abordado aqui, sua expectativa em relação a esse seminário? É muito grande, eu acho que a gente tem que debater, né? Isso é vivendo a questão do autismo. A gente, nesse dia tão emblemático, tão poderoso, a gente vai ter, inclusive, profissionais, uma psiquiatra autista que vai falar sobre exatamente o que ela vive. Você imagina a situação, que bonito você vê. Olha que coisa interessante que eu acabei de dizer falando sobre a oportunidade. Uma profissional da saúde
que vive a realidade, vive as suas questões, que são as questões da sua potência, e que em algum momento pode haver alguma dificuldade devido à sua condição, mas ela superou. Todos os dias ela consegue identificar, inclusive pela sua própria condição, colocar o seu dom, né, o seu talento, para identificar também essa neurodivergência e ajudar pessoas. E hoje está aqui e vai falar sobre isso, profissionais, professores, enfim, e todo um corpo de especialistas no assunto, né, do Tribunal de Justiça. Nós vamos ter a desembargadora Regina também, que é presidente da Comay, enfim, uma mesa repleta e pessoas que vão discutir o tema para mostrar que isso está muito próximo de nós e que a gente não pode mais fazer esse segmento, sabe? A minha vida está aqui e o que está lá não importa. Não, a gente tem que entender que eu estou vivendo na realidade, o mundo é de todos e as pessoas estão presentes na nossa vida, e cada vez mais a gente precisa, de fato, se preparar para essa realidade. Eu acho que o debate é a melhor forma de fazer isso. Deputado, uma iniciativa também no dia de hoje, que será sancionado, um projeto de lei do qual o senhor é autoria, sancionado pelo governador Cláudio Castro, que trata a respeito desse tema, do uso do cordão de identificação, o cordão do quebra-cabeça. Fala um pouco a respeito dessa lei e dessa iniciativa também do governo do Estado, de hoje, nesse dia tão importante, estar sancionando essa lei. Eu acho que o grande tema infelizmente, existem oportunistas, infelizmente, pessoas que se utilizam do cordão para poder obter algum tipo de vantagem, como se isso fosse uma vantagem. Isso é muito importante, né? O cordão, ele mostra para o mundo que existe uma neurodivergência e, por conta disso, ele tem questões que envolvem o seu direito e precisam ser respeitados, né? Então, eu não posso ter a possibilidade de alguém comprar esse cordão em algum lugar e utilizar e achar que isso vai lhe beneficiar de alguma maneira, porque isso não está certo. Então, por isso, a lei ela tem essa condição, né? Ela é de autoria do deputado Marcelo Dino, que é um grande amigo também, e nós estamos nessa coautoria e vamos hoje fazer um evento. Eu vou lá representando a Comissão da Pessoa com Deficiência, junto com o governador Cláudio Castro, para que, de fato, a gente possa dar prioridade a essa questão também e visibilidade nesse momento. Perfeito, deputado, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que a TV Alerj cobre esse evento, vai continuar aqui acompanhando esse seminário e você pode conferir tudo o que aconteceu, o resumo desse seminário a partir de 9h30 da noite no Jornal da Alerj. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Agradece ao deputado pela entrevista. Bom dia para vocês. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Uma força-tarefa do Governo do Estado e Agência Nacional do Petróleo vem fiscalizando e interditando postos de combustíveis do Rio. A ação identifica irregularidades na qualidade do combustível fora das especificações da agência, além de crimes que prejudicam consumidores e comprometem a segurança ambiental. Em um posto da Zona Oeste, a equipe encontrou fios desencapados dentro das bombas de combustível, o que levou à interdição do equipamento por risco de segurança. Outras infrações também foram constatadas, como bomba com volume abaixo do indicado, produtos vencidos, falta de alvará para serviço de lava-jato, ausência do aviso sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores, publicidade irregular em expositores de cigarros, mercadorias sem preço visível e ausência do certificado do Corpo de Bombeiros. O bairro de Secretário ganhou seu primeiro ponto de entrega voluntário de coleta seletiva, na região do Alto do Pegado. Este foi o 5º ponto de Petrópolis do Conexão Verde, parceria da Prefeitura com a iniciativa privada. O projeto também instalou 20 caçambas de lixo, com o objetivo de transformar Petrópolis numa cidade lixo zero. Os pontos de coleta são sinalizados para a separação correta de vidro, plástico, papel e metal, garantindo mais eficiência no descarte e reciclagem dos resíduos. Uma câmera com sensor de movimento e microfone torna possível flagrar quem está fazendo o descarte incorreto do entulho. O próximo bairro de Petrópolis que vai ganhar esse equipamento será a Posse. Iniciada em fevereiro, a Operação Caça-Fio já retirou mais de 50 quilômetros de fios e cabos dos postes na área central de Teresópolis. A iniciativa da Prefeitura conta com a parceria de operadoras de internet e visa combater a poluição visual e garantir a segurança de todos que circulam pelas ruas e avenidas da cidade. Equipes trabalham na remoção em turnos, durante o dia e a noite.
A retirada dos cabos e fios obsoletos e as novas instalações feitas de maneira correta irão contribuir para a melhoria da qualidade do serviço de internet prestado no município e manter na cidade somente as operadoras legalizadas. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Todas as cidades o tempo está nublado. Trajano de Moraes nesse momento faz 21 graus, Teresópolis 19 graus, Italva 25 graus e Itaperuna também 25 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do Cristo Redentor. O dia amanheceu nublado, nesse momento faz sol e está bastante calor. Nesse momento faz 25 graus, a máxima prevista para hoje é de 34 graus e tem alerta de temporal para sexta e sábado, principalmente no centro-sul fluminense, com um grande volume de chuva que pode ultrapassar 100 milímetros. Fica aí o alerta. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã.